Ô, CJ, Oi. ontem até conversando com o pessoal da assessoria do Atlético, o Cuca ficou bastante irritado com a pergunta que eu fiz para ele e mais irritado ainda com as interpretações que ele considerou que foram equivocadas da resposta dele. A resposta dele, de fato, foi infeliz, porque eu perguntei para o Cuca, recapitulando, sobre o tamanho do Atlético e o investimento que o Atlético tem, se não era para o time ter tido um desempenho melhor contra a equipe do Carrasco. Nem falei em vitória, nem falei em contratação de reforço, nem nada. O Cuca respondeu, abre aspas, sobre a grandeza do Atlético é inquestionável, sobre o investimento é questionável, ponto, e a partir daí ele discorreu uma série de outras informações. Mas esse corte dessa frase do Cuca foi feita falando que ele questionou os investimentos. Bom, vamos aos fatos, tá, CJ? O pessoal disse que o Cuca não questionou os investimentos, que ele questionou a minha ponderação a respeito dos investimentos no time que estava em campo contra o Caracas na quarta-feira, porque ele estava sem Hulk, sem Scarpa, sem Júnior Santos, sem Júnior Alonso, que estava no banco poupado, sem Natanael, Arana, sem uma série de jogadores. Arana, que está machucado também, o Alan Franco, enfim. Então, que esta seria a fala dele. Mas, de qualquer forma, eu me guardo o direito de questionar essa resposta também. Por quê? Eu fiz uma conta rápida de papel de pão, tá, CJ? Uhum. Naquele time titular de quarta-feira, a gente tinha pelo menos 6 milhões de reais mensais em salário. E a gente tinha, pelo menos, do meio do ano para cá, mais de 100 milhões de reais em contratação. O Caracas, eu te garanto que não tem 10% disso, nem em folha, nem em investimento de reforços. Por isso, o Atlético tinha, sim, mesmo com aquele time que entrou em campo na quarta-feira, que ter tido um desempenho melhor, que ter tido... Não falo nem de resultado, porque resultado, às vezes o cara acha o gol numa bola vadia lá e tal, e beleza, se fecha todo. Mas o Atlético, sim, para mim, poderia ter tido um desempenho melhor. E este foi o meu questionamento ao Cuca. Se o Cuca tentou levar também para o lado de reforços, o que eu não quis, até porque ele já tinha falado várias vezes que não iria mais falar em reforço até a janela do meio do ano, ele também interpretou mal a minha pergunta, mas a questão foi essa. Aquele time, com aquele investimento, com aqueles atletas, tinha que ter tido um desempenho melhor contra o Caracas. Aí, só a vitória amanhã vai poder trazer uma tranquilidade maior ao treinador atleticano, ao elenco atleticano, porque na Copa Sul-Americana o Atlético é líder. O Atlético vai fazer agora no segundo turno 2 jogos em casa. Então, para mim, a situação do Atlético ela é infinitamente mais tranquila do que dos outros clubes, até do próprio Grupo H. Não vou nem considerar o rival de Belo Horizonte, que está realmente nesse momento numa situação complicada. Mas essa é a ponderação que eu tenho a respeito de tudo que aconteceu ontem, da repercussão sobre a fala do Cuca, a pergunta que eu fiz para ele, viu, CJ? Hoje, antes do programa, estávamos ali na salinha, na antessala, na salinha das reuniões do programa, e estávamos, eu e Grice, a discutir sobre o assunto. Aí eu vou falar rápido a minha interpretação para passar pro Grice. Cara, eu achei uma ótima pergunta e eu achei uma ótima resposta. Eu achei, juro mesmo, a minha interpretação, uma boa pergunta e a resposta do Cuca. Achei normal. E aí eu e Grice estávamos assim, gente, não estão fazendo um alvoroço demais numa pergunta boa, mas comum, e é uma resposta boa, mas comum. E aí, Grice? Não, é só porque eu falava com o CJ antes do programa, fazendo um meia-culpa, de certa forma, porque eu já falei que várias vezes, esses jogos de 9h30 principalmente, eu raramente assisto as coletivas. Eu sou surpreendido com as coletivas aqui no programa, porque acaba o jogo, eu vou dormir pra acordar cedo no dia seguinte. E eu não tinha visto a entrevista do Cuca. E eu acordei no dia seguinte vendo só o corte das aspas, e aí aqui no programa foi a primeira vez que eu ouvi só a resposta do Cuca. E quando você ouve a pergunta do Igor e vê por onde o Igor foi na pergunta e por onde o Cuca foi na resposta, a impressão que eu tive foi diferente, de fato, porque o Cuca estava falando especificamente daquele jogo, daquele time que ele tinha mandado para lá, com os desfalques, que era um investimento bem menor do que é, de fato, um investimento do Atlético. Concordo plenamente com o Igor. Aquele time do Atlético, ele tem que ganhar do Caracas.
tem que jogar melhor do que o Caracas. Eu falei que ontem isso não muda. O que o Atlético pagou para contratar o Rony, provavelmente o Caracas não gastou na vida para contratar reforços, na história do clube. Então, assim, não quer dizer que o Cuca tenha razão, mas de fato não foi uma reclamação a respeito do investimento que o clube fez para essa temporada, como tinha ficado com a impressão para mim ontem ouvindo sua resposta. Eu não mudo nada do que eu compreendi ao vivo não, tá? Pra mim ele questiona também o investimento do clube, gente. Mas você vê isso, nossa, meu Deus! Não, assim, que problema, é porque assim, vamos lá, é porque numa hierarquia de trabalho, CJ, você não vem a público e vem falar de talvez não vou falar um planejamento errado, vai. Mas é difícil você virar ao vivo e falar isso da maneira como o Cuca fez naquele momento. A gente pede para as entrevistas fugirem do Sim, protocolo, que é sempre a mesma coisa, e quando foge... Não é natural. Agora, carnaval. eu também acho que o Cuca tem que segurar a bronca, velho. Você falou, Cuca, você falou. E aí, a partir do momento que você fala, velho, o que a gente vai interpretar do lado de cá, a gente não pode fazer nada, velho, porque pra mim foi bem claro.